Então, bom dia a todos. Nós estamos fazendo a nossa sexta live. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Flávio, pela parceria e pela persistência no trabalho, muito bacana. Etienne, é um prazer ter você aqui, é um grande parceiro de longa data, né? Obrigado também pela tua presença e tua parceria, né? Bom, a gente começou essas lives de uma maneira bem interessante, né? Na verdade, quando veio o isolamento social, o resultado da pandemia, a gente percebeu um aumento da nossa demanda, seja pelos nossos clientes, sejam por clientes que estavam em momento de fechamento, ou seja, até de empresas que estavam precisando trabalhar durante o isolamento e o uso da cloud, do trabalho remoto, era super oportuno para completar ou para fazer a migração. Então, a nossa história começou nesse momento. E a gente percebeu um aumento da nossa demanda por várias razões. A primeira razão, obviamente, é porque nós trabalhamos com algo que fornece a possibilidade de trabalho durante esse isolamento, durante essa pandemia, né? A infraestrutura para o acesso remoto, que é a cloud, né? E as outras razões talvez sejam até mais relevantes, né? Uma que eu destaco é a questão da proximidade nossa com o nosso cliente, né? Na verdade, a gente tem todo o nosso processo, tanto de venda quanto atendimento, totalmente orientado para ter essa proximidade e garantir essa agilidade necessária para o desenvolvimento das transformações digitais, sejam elas da forma que forem, né? Então, essa proximidade é interessante. Por quê? Porque rapidamente nós fomos acionados e rapidamente demos a resposta. E aí a gente decidiu chamar essa conexão rápida de telefone vermelho, que historicamente surgiu lá na época da Guerra Fria, depois foi adotado pelo Batman para ser acionado lá na mansão Wayne, e vocês podem usar esse recurso com a AMT. Foi interessante também que ele tomou um formato bem de rede, né? Além dessa comunicação direta, a gente também percebeu a necessidade, com a transformação digital, de ter a rede de fornecedores, né? Apesar de você ter uma infraestrutura digital, de você achar que é tudo programação, mas as disciplinas são várias, né? E todas elas necessárias para o sucesso de uma operação. E esse modelo de rede de trabalho, não mais aquele modelo hierárquico, fez a presença dos nossos parceiros aqui na nossa live, que é o telefone vermelho. Toda live, a gente traz um parceiro para trocar experiências, e o objetivo disso tudo, então, é mostrar as ações técnicas que podem ser feitas de uma maneira bem clara para facilitar a transformação digital e para acelerar o processo de digitalização dos nossos clientes, parceiros, enfim, do mercado de uma forma geral, né? Então, há 6 quintas-feiras atrás, nós iniciamos o nosso trabalho telefone vermelho. Então, eu e o Correia sempre convidando um parceiro para discutir, conversar. No final, a gente tem a abertura para perguntas. Mas o interessante é que o primeiro foi de acesso remoto. As empresas estavam precisando de conectividade remota, então precisavam de notebooks, precisavam de firewalls e uma série de dicas. Foi logo na primeira semana, foi o primeiro dia que a gente fez o primeiro telefone vermelho, foi sobre esse tema. Depois nós nos conectamos com a parte de cloud, de segurança na cloud, quer dizer, como as dicas e soluções de cloud. Fizemos até um e-book para distribuir. Tamanha foi a procura por esse tema, né? E seguimos a nossa série de telefone vermelho, falando também sobre o OpenStack, que é uma plataforma de gerenciamento de redes, né, de ambientes privados, multi-cloud, né, um ambiente operacional, em que você pode garantir a interoperabilidade e portabilidade de todas essas plataformas que existem, né, estando muito conectadas com o desenvolvimento e com toda a agilidade necessária. Fizemos, na sequência, uma outra sobre Solution Desk. Solution Desk é um conceito interessante, a evolução do Helpdesk é importante. Quer dizer, todo mundo sabe que antigamente o Helpdesk fazia
já teve outros nomes, Centro de Informação, Service Desk e tal, mas o Solution Desk, ele existe porque houve um incremento da demanda de suporte. Hoje, a infraestrutura é provisionada por software, né? Você tem conceitos como DevOps, o Software Defined Network, Software Defined Data Center, Storage, tudo isso. E a tua aplicação começa a gerar infraestrutura e administrar a própria infraestrutura, de modo que o desenvolvedor é responsável por gerir a operação do ambiente. Então, isso fez uma exigência para o nosso suporte subir um patamar no nosso atendimento, e a gente passou a chamar isso de Solution Desk, onde a gente monitora e entra em planos mais profundos de suporte e de atendimento, né? O Solution Desk foi um sucesso, ele foi orientado ao processo, e a gente percebeu que não é só você ter as ferramentas para você garantir o sucesso do trabalho remoto. Acima de tudo, você tem que ter processos com indicadores de desempenho, porque você tem os seus colaboradores distribuídos, e se você não tiver processos claros, a coisa não funciona. Agora, se você tiver processos claros e sistemas compatíveis com esse processo, você tem resultados de otimização muito grandes, né? São as empresas que não estão pensando em voltar para o escritório. Por quê? Porque elas têm um nível de automação muito grande nos seus processos, indicadores de desempenho, então tanto faz, o cara está aqui ou está fora, né? Está aqui, que eu digo, está dentro do espaço do escritório dela ou está em outro espaço, né? Na sequência, o anterior, o telefone vermelho, a live anterior, falou sobre o conceito de ensino à distância, né? Que, no caso, não se aplica somente às empresas de educação, mas também às companhias que pretendem definir padrões de trabalho e propagar esses padrões, sejam com seus clientes, sejam com seus colaboradores. E a gente vê muitos casos de universidades corporativas. Na verdade, a gente tem hoje uma ferramenta muito boa para isso, que é o ensino à distância, e pode ser adotado por qualquer empresa. Junto com esse momento, a gente trouxe também o conceito de software livre, né? No nosso entendimento, a gente vai ter uma grande guinada, grandes mudanças vão vir, não há dúvida. Todo mundo fala do novo normal, da consciência das pessoas com questões sanitárias, consciências econômicas e tal, mas também, hoje, como houve uma aceleração da transformação digital, muita gente percebeu que tem muita moda na história e pouca tendência. A diferença entre moda e tendência é que a moda acaba, ela passa, ela enjoa, e a tendência vem para ficar, né? É uma coisa que vem para ficar. Então, se é tendência, ela tem que ter uma visão de longo prazo. Para você ter uma visão de longo prazo, você tem que estar preocupado com a sustentação do custo disso. Então, o software livre, na nossa visão, e no bate-papo que a gente teve aqui, foi interessante para mostrar essas circunstâncias. Esse modelo, hoje todo mundo precisa fazer caixa. E se você não tiver um modelo na nuvem que ele escale, não que ele escale no sentido de que eu posso atender uma ou 100 milhões de pessoas, que a infraestrutura vai me dar conta. Não, eu estou falando do modelo econômico. O modelo econômico é o seguinte, para uma transação você vai custar 10. Para 1.000 transações, tem que custar menos do que 10. Porque se custar 10, você vai ter dificuldade para justificar uma nuvem pública, né? Então, as pessoas misturam esses conceitos de escalabilidade com a economia de escala que a nuvem tem que dar também. Então, para isso, o software livre é uma ferramenta fundamental que ganha uma força muito grande com a transformação digital, o conceito de comunidades, todo esse conceito orientado ao que a gente tem visto, né? Eu vou, antes de falar da live que a gente vai ter hoje, eu vou rapidamente falar das próximas lives. Nós vamos ter uma live sobre a jornada para a nuvem de forma, na visão econômica, com essa eficiência, como é que a gente pode fazer essa migração já preocupado com essa economia de escala, né? Vamos falar um pouco sobre a LGPD e gerência de identidade, quer dizer, é interessante que todas essas lives estão conectadas, inclusive com a live de hoje, que é importantíssima. Nós temos uma questão de gerência de identidade que é importante, porque não necessariamente você vai estar no mesmo data center, você vai estar usando a mesma aplicação, você tem soluções híbridas, você tem o serviço modelo SaaS, modelo PaaS, e aí você precisa ter uma gerência de toda essa identidade
para garantir poderes e alçadas. Essa é uma live que vai ser interessante também. E a outra live, que vai completar o nosso ciclo de live, vai falar sobre computação de alto desempenho em nuvem, HPC, que é uma especialidade da AMD. Nós tivemos um projeto muito interessante com a Intel, onde a gente hospedou um HPC da Intel e tivemos capacitação dos nossos técnicos para isso. E aí engloba toda a parte de inteligência artificial e tudo. Essa vai ser fantástica, vai ser junto com a nossa parceria com a COP, né? Muito bem. Hoje, dando essa liga toda, entre todas essas lives que eu falei para vocês, a gente está trazendo um amigo, na verdade, que é o Etienne. O interessante é que o Etienne tem um conceito de CEO as a Service, né? E a gente percebe a importância desse papel pelo fato de você ter um amálgama da maturidade com que você está contratando. Muitas vezes você tem essa dificuldade. Eu vou passar a bola para o Etienne, para ele poder se apresentar pessoalmente. Eu peço a ele só que encurte o currículo para a gente não consumir a live toda e falar um pouco da experiência profissional dele, da empresa dele, para a gente dar sequência na live. Etienne, segue aí, que senão eu vou ficar falando até amanhã. Não, tá bom, obrigado, Márcio. Obrigado a todo mundo. Já vi uma lista aqui de amigos, já que o Márcio está falando de amigos, já vi uma lista de amigos aqui presentes. Bom dia a todo mundo. Então, eu sou Etienne, né? Como o Márcio falou, sou graduado em matemática, sou mestre em gestão pela Fundação Getúlio Vargas, sou graduado em matemática pela UERJ. Trabalho em TI há uns 30 anos, né? A gente vai perdendo um pouco a noção do tempo. Em uns 20 anos como principal executivo de grandes empresas. E de 2 anos para cá, eu resolvi fazer a minha transformação, já que a gente fala de transformação digital, e a transformação digital passa pela transformação humana necessariamente, eu passei a minha transformação, então, como o Márcio falou, para ser CIO as a Service. O que é isso? O funcionamento do executivo de TI distribuído entre vários clientes. Quer dizer, a minha preocupação, o meu propósito é permitir às organizações de investirem e de garantirem que aquilo que está sendo investido em TI, em tecnologia, chegue aos seus propósitos junto à estratégia da organização. O que a gente vê é que muitas organizações têm uma TI lateral e completamente defasada dos propósitos estratégicos da sua organização. Com base nisso, comecei esse trabalho de uma forma muito tranquila e tem sido muito prazeroso para mim esses últimos 2 anos poder fazer isso. Apoiar essas empresas e esses executivos a estreitarem o alinhamento entre TI e negócio. Podia falar mais, mas reduzi. Não, legal, Etienne. Prazer tê-lo aqui, né? Prazer, como você mesmo falou, a gente tem uma lista de amigos aqui hoje participando com a gente. É muito prazeroso isso. Então, o que eu vou fazer? Assim, a gente vai começar aqui o nosso bate-papo, né? Como a gente fez das outras vezes. Então, conforme a gente conversou, eu vou trazer aqui 5 pontos para a gente discutir, né? 5 fatores que a gente entendeu que são relevantes para o nosso bate-papo. Então, a gente vai falar aqui sobre a filosofia, né? Do RP, da migração para a nuvem, né? Da adoção do RP na cloud, que acho que liga muito com isso que você falou sobre a gestão, né, que você comentou. A gente vai falar sobre o planejamento, o quanto isso é importante, né, na hora de escolher uma nuvem, na hora de fazer a migração para a nuvem. Muita gente está fazendo isso hoje por conta da pandemia. A gente vai falar sobre os cases, né, case de sucesso ou insucesso que você possa elencar, dicas, né, que a gente possa dar para os nossos amigos aqui que estão nos ouvindo agora, e tendências, né, futuro. O que a gente espera aí, né? Então, vou deixar contigo, Etienne. Vamos falar um pouquinho sobre a filosofia. Ok. Bom,
Primeiro, é preciso entender... eu vou misturar um pouco filosofia e planejamento, porque não dá para a gente falar uma coisa desvinculada da outra. Antes de se pensar em passar qualquer tipo de ERP para a nuvem, tem que se entender qual é esse ERP. Então, a primeira coisa é você entender a sua própria organização, porque aquilo que você vai espelhar na nuvem, ou vai espelhar no seu ERP, é aquilo que você vai ter. Então, se você não tiver um bom conhecimento organizacional dos seus processos, de como a sua organização funciona e como ela deve funcionar, essa é a palavra interessante, como ela deve funcionar, dificilmente você vai conseguir ter esse espelhamento para um ERP. ERP, sim, pode ir na nuvem, e aí tem que se avaliar qual o modelo mais adequado, e aí um planejamento de implantação, uma estratégia de implantação é essencial, porque você pode ter esse ERP oferecido como serviço, e aí talvez você precise ajustar os seus processos organizacionais a isso, daí a importância desse levantamento inicial, ou pode ser que você vá trabalhar simplesmente no modelo de nuvem como plataforma. Há uma tendência nesses dois cenários, mas você precisa ter um trabalho antes e estar bem calçado, porque um trabalho desse na nuvem, um ERP, é um compromisso, vamos dizer assim, de longo prazo, não é uma coisa que você vai e volte, é uma coisa que você vai e espera ter uma longevidade, conseguindo acompanhar, inclusive, a evolução da sua organização, que é um organismo, né? Um ser vivo, vamos dizer assim. Não sei se eu respondi, se era isso que você queria, mas, por favor, me pergunte mais, então. É interessante, Etienne, a gente ter essa visão, porque o que nós, a MT, ela tem uma parte do trabalho, né? Como eu falei, nós trabalhamos a transformação digital, ela tem uma coisa conhecida, que eu tenho falado aqui nas outras lives, inclusive, é a questão do foco no cliente, no negócio da empresa. Então, a gente sabe, por pesquisas e por empresas e por seminários que nós fomos, lembra, Corrêa? Eu lembro desse seminário que a gente foi lá em Orlando. Mas o Gartner diz que se você quer errar, uma das formas de errar na transformação digital é você sair do foco do negócio e entrar no foco da tecnologia, né? Então, o segredo do sucesso está em você manter o foco no negócio e não botar o foco na tecnologia. Então, essa é uma questão importante. Só que o que a gente, como a MT, encontra muito é uma falta de maturidade das empresas, no sentido de que elas nem sempre estão preparadas para responder as perguntas que a gente tem, ou a gente responde perguntas que elas vão precisar fazer na frente, né? Isso é um desafio grande, né? Além disso, talvez o mercado de TI seja o mercado mais lúdico, assim, em termos de o homem fazendo automação, aquele futurismo, todo mundo gosta de ver isso de uma maneira lúdica e perde o sentido de aplicar isso no dia a dia e perde aquele foco, que, como eu falei, o foco é fazer negócio, é gerar valor para o cliente, aquele cliente que é o centro do assunto é que é importante. Então, essa rede de atendimento, ela é fundamental, porque ela garante essa aderência, né? Quer dizer, não existe mais essa visão que uma empresa só vai trabalhar e vai fazer você entrar e produzir, né? Eu posso dar um exemplo, a própria MT, quando a gente começou há 25 anos atrás, a gente tinha praticamente 2 mídias de comunicação, uma delas era as páginas amarelas e a outra era o caderno de informática segunda-feira do Globo. Nenhuma das duas tem, não tem mais essas 2 mídias. Hoje, para você trabalhar, você tem que fazer um conteúdo que seja acessível por uma ferramenta de pesquisa, que é o Google, né? Você tem que ter uma estrutura de outbound, você tem que ter uma estrutura de inbound, e para você, claro que você alcança muito mais
e de maneira muito mais eficiente o teu cliente, a tua comunicação. É muito mais gente envolvida e é uma tecnologia muito mais interessante de interação, né? Você ainda pode botar um anúncio na televisão e tal, mas dificilmente você vai atingir teu público da mesma maneira de um marketing digital. Então, o que eu digo aqui nesse caso, a gente tem pelo menos 5 empresas trabalhando para a gente para fazer isso, né? São contratos interessantes, não é nada muito grande, mas o que eu queria dizer é que é uma equipe multidisciplinar. E o negócio é nosso. A gente fornece a tranquilidade para o cliente fazer a sua jornada na nuvem. Esse é o nosso foco, dar a tranquilidade. Então, quando a gente traz um parceiro aqui como você, Etienne, é para mostrar, bom, para você contratar a MT, você tem algumas perguntas que você tem que fazer dentro de casa, né? E talvez esse nível de maturidade possa ser emprestado por você, ou alugado, no caso, porque, afinal de contas, a gente vive de honorários também, né? E dessa maneira, né? Então, dentro desse planejamento, a gente tem a nossa matriz de responsabilidade, o escalonamento que é feito, tudo isso é feito pela MT. E como é que você vê nesse planejamento? Quais são os requisitos para um planejamento, Etienne, ser bem sucedido nesse aspecto, aí, na tua visão? Então, TI é meio, não é fim. Então, julgar que você vai simplesmente delegar para a TI uma solução mágica, bom, resolva os meus problemas, e a TI vai dar o jeito dela, e nota, não é uma coisa tão distante isso que eu estou falando, é uma realidade que, assim, a gente observa por aí, né? O pessoal tem certo medo da TI, né? Você está falando de transformação digital, ela fica um apêndice e, basicamente, dá o teu jeito aí que eu não quero saber disso. Mas isso é o equívoco. A TI é um meio. O que interessa é a organização. É isso que você está falando, que é um negócio. Então, para qualquer planejamento funcionar, é preciso que o negócio inteiro esteja envolvido nisso. Senão, você não faz nem implantação de coisa nenhuma, que seja bem sucedida, e nem dá sustentação a isso, seja no modelo ou não, né? Então, se você simplesmente larga isso, não vai funcionar. Aliás, se é para depois a gente apresentar uma dica, já vai a primeira aqui como um spoiler. Não pode funcionar de jeito nenhum. E o importante são as pessoas. A gente que é profissional de TI de algum tempo, a gente percebe que existem tribos aí dentro da TI, e algumas acham que a TI é a tecnologia, o computador. Não, isso aí era fácil, porque você reseta. Gente, você não reseta. E exatamente são as pessoas que precisam ser guiadas. Então, ter um elemento catalisador, por exemplo, é relevante realmente, né? Uma pessoa que faça esse papel é um desempenho importante para se criar um planejamento isento e que garanta esse ecossistema funcionando, porque é um ecossistema, né? A organização, seus parceiros, seus sistemas, e isso tudo tem que funcionar harmoniosamente. Legal, Tiene. Assim, tudo isso que você está falando aqui para a gente, acho que é música, né? Eu já fiz alguns projetos com você e é exatamente dessa forma que é conduzido, né? Então, eu queria que você, falando um pouquinho, né, sobre casos, né, de cases que a gente já tenha trabalhado, não precisa a gente falar aqui o nome das empresas, mas, assim, você falasse um pouquinho para a gente como, né, quais foram as experiências que você já teve. Assim, né, vale a pena a gente falar das bem-sucedidas, mas falar também das mal-sucedidas, né, aquelas que você pegou, talvez, no meio do caminho, porque a empresa estava com alguma dificuldade para fazer um projeto, né, ou seja, de implantação de ERP ou migração propriamente dito para a nuvem, né? Quais foram os desafios que você encontrou? Então, conta para a gente um pouquinho dos cases aí que você já tenha trabalhado, enfim. É um bocado de case, né? Mas, assim, a gente sempre tem as lições aprendidas. Mesmo nos cases de sucesso, você tem que passar por obstáculos. Esses obstáculos fazem parte.
por melhor que seja o seu planejamento, sempre existe uma condição ou outra, uma característica ou outra, que deve fugir do seu controle, né? A gente nunca tem o controle. E daí a importância da experiência também, da experiência de todos os envolvidos, né? Mas vamos citar um trabalho que a gente tenha feito em parceria agora recentemente. Um caso interessante porque envolvia não só a migração do ERP, mas dar uma sustentação na própria infra dessa organização. Então, uma organização que tinha vários centros, várias unidades, e precisava de um respaldo rápido, porque aconteceu exatamente aquilo que eu estava dizendo antes, né? A TI ficou defasada em relação ao ritmo que a organização precisava dar. E quem define isso, na verdade, é o mercado. Para fazer isso, o que a gente teve que fazer? Migrar para a nuvem era a solução mais óbvia, porque várias unidades separadas, essa migração, então, fazia sentido, né? E, além disso, tivemos que não só migrar o ERP, mas dar todo o aparato de governança, né? Então, incluindo a parte de licenciamento, a parte de apoio à gestão de rede, isso tudo foi uma coisa um pouco diferente que a gente fez, mas que foi super bem sucedido, né? O cliente não teria conseguido caminhar num curto prazo sem esse tipo de apoio e amparo. E, nesse ponto, eu destaco a necessidade da parceria, porque a parceria, para se adaptar na necessidade do cliente, é essencial. Não pode ser um parceiro focado simplesmente na venda de um determinado pacote, ou de um determinado produto empacotado de uma determinada forma, mas tem que ter uma flexibilidade que permita a gente ajustar a necessidade do negócio, porque se a gente está falando de negócio, esse é essencial. Como eu vou apoiar esse cliente face a essas necessidades que ele tem. Legal, Etienne, você está falando isso, você é bem modesto, né? Na hora que você fala, a gente sabe que os cases eles não podem ser revelados por uma questão de compliance, a gente não pode dizer o nome das empresas, mas a gente pode dizer de algumas empresas que passaram pelo teu currículo, né? Quer dizer, são milhares de pontos de venda, indústrias de óleo e gás, empresas de produção de petróleo, prospecção, enfim, tudo isso. Então, eu acho que é muito legal quando você encaixa esses assuntos e procura os pontos comuns, tanto dos acertos quanto dos erros, né? Realmente, a questão do planejamento é fundamental, estabelecer uma rede de parceiros confiáveis é importante, o aspecto humano da relação, ela tem que ser muito bem tratada, porque você está falando de uma organização de pessoas, não, como você muito bem colocou, não dá para dar reset, né? Se desse para dar reset, não seria assim que a gente trabalharia, né? E a parte de processos e a parte de indicadores de desempenho é uma coisa muito legal. Estou vendo até aqui que um amigo, o Vitor Schumann, colocou aqui a colocação. A gente, no final da live, a gente vai abrir para esse bate-papo mais profundo, né? Mais profundo, não, mais capilar, né? Mais da participação de vocês todos. Obrigado pela interação. Mas, Etienne, dentro desses cenários todos, é claro que a gente está aberto depois, você inclusive coloca aí, por favor, no chat o teu e-mail, o teu telefone, o que você achar bom para as pessoas entrarem em contato contigo, pode entrar através da gente, isso não é o problema. Mas dentro desse universo de momentos que você já passou, apesar de ter essa cara de garoto que você tem aí, que eu morro de inveja, né? Não tem cabelo, não tem cabelo branco, entendeu? É magro, pô, se cuida bem, né? O Correia tem cabelo branco, é o mais novo aqui, ainda tem mecha de cabelo branco. Ó. Mas dentro desse universo todo, que dicas você dá, assim, como o Flávio mesmo falou, para sucesso ou para insucesso das transformações digitais aí que a gente tem visto? Assim,
Mais ou menos eu já falei, né? Mas eu diria que tem um bom planejamento, um conhecimento da organização, um envolvimento das pessoas-chave, né? Não pode ser uma coisa isolada de quem faz a organização acontecer. Isso tudo são pré-requisitos. Agora, um outro pré-requisito também, que tem que ser visto, se a gente está falando de migração de ERP, a gente não pode esquecer que hoje não existe um ERP também isolado, né? Não existe mais um ERP monolítico como quando apareceu nos anos 80, né? Então, a gente tem, na verdade, é o que eu estava dizendo antes, um ecossistema. Esses diversos sistemas vão ter que conversar. Então, esse planejamento tem que comportar isso. A outra coisa que é fundamental é a seleção do parceiro. Quer dizer, tem que ser, como eu falei antes, uma parceria que te dê flexibilidade, que eu possa pegar um telefone aí deixa, um telefone vermelho e falar com o cara e poder estreitar isso, né? Não posso, muitas vezes, um executivo de TI não pode ficar... porque ele tem que dar resposta interna. Esse cara é um integrador. Então, para ele poder responder internamente, ele precisa ter uma resposta rápida. Então, essa facilidade de comunicação é essencial. Então, quando você coloca o SLA, esse tipo de coisa, legal. Mas precisa ter um acesso fácil. Você precisa conseguir superar esses imprevistos que acontecem, olha a pandemia aí, com uma certa ajuda. Todos os parceiros vão ter que se ajudar para chegar a um propósito junto. Então, essa mensagem é muito importante. Não existe a empresa mais isolada, não existe o sistema mais isolado. Existe, na verdade, uma troca cada vez mais veloz de informações. E isso é essencial e você precisa ter alguém planejando isso e fazendo essa orquestração. Vou melhorar um pouquinho mais a minha colocação, porque, na verdade, esse nosso seminário aqui, Etienne, é uma grande dica. No sentido, quer dizer, trazer você aqui foi uma grande dica, porque o que a gente tem visto muito também, Etienne, é uma posição que o CIO ou o responsável pela TI, seja lá como for dentro da empresa, às vezes não tem ângulo para fazer esse amálgama extremamente necessário, essa conexão com a empresa e alinhar a empresa inteira no negócio, livrando ela do ônus da tecnologia, de ter que ficar escolhendo a tecnologia. Quer dizer, o foco é nas pessoas sempre, tanto nos parceiros quanto no negócio, mas como é que você... eu acho que a maior dica é essa, porque às vezes você precisa... claro que você sempre precisa de um parceiro que seja claro na comunicação, que tenha processos bem feitos, que tenha indicadores de desempenho, estabeleça indicadores de desempenho para a parceria, que respeite os SLAs, que não esteja preso só aos contratos, que tenha flexibilidade e tenha interesse em te ajudar, genuíno. Mas você, às vezes, como contratador de TI, às vezes, quando eu digo às vezes, não é nem às vezes, acho que é na maior parte das vezes, você não tem ângulo para comunicar ou para levantar algumas coisas das empresas. Você não acha que isso também é uma grande dica? Na verdade, a seleção é um passo super importante. Quer dizer, se você não consegue mapear todas essas características que são essenciais num relacionamento até contratual, você vai ter uma dificuldade extra. Você não pode avaliar um fornecedor de nuvem, nesse caso, simplesmente pelas características técnicas, né? Você tem uma série de abordagens, mas, assim, o essencial é que se veja quem é a sua organização. Não existe uma solução que seja generalista. Você não vai conseguir dizer que essa solução é boa para todo mundo ou que cada caso vai ser um caso. E você precisa ter um processo claro de como acompanhar essa seleção. Quais são os indicadores, os fatores críticos de sucesso para aquela escolha? O que você
está querendo alcançar com essa contratação. E, de novo, eu digo, isso tem que ser um meio e não uma finalidade. O que a gente observa é que, muitas vezes, se confunde isso. Então, você procura, é o que você estava dizendo, às vezes você procura... você está procurando um problema para uma solução que você já tenha, né? E, assim, como diz lá o Neighbor, né? Não existe nada mais absurdo do que a resposta a uma pergunta que não foi colocada. Você precisa saber fazer essas perguntas. Se você não faz essas perguntas, a tua chance de fracasso é enorme. Você vai contratar alguma coisa que você não precisa. Daí, lá na frente, você vai descobrir, opa, mas isso e aquilo? Ah, meu amigo, isso você não tinha planejado, você não tinha contratado, agora te vira aí. E vai explicar isso internamente, é um outro problema. Então, esse leque, essa maturidade para a seleção, para comparar laranjas com laranjas, bananas com bananas, saber fazer as perguntas certas, isso é essencial para essa seleção. Não, legal, Eugênio. As dicas aí foram ótimas, né? Acho que a gente está no caminho, né, certo. Acho que toda empresa ela deve buscar realmente um parceiro para trabalhar, né? A empresa que está fazendo esse movimento, como você mesmo falou, né? Eu tenho várias filiais, uma matriz, e eu preciso, nesse momento de pandemia, entregar, né, um serviço para todo mundo. Então, nada melhor do que uma nuvem, né, para esse tipo de cenário. Agora eu queria, né, que a gente falasse um pouquinho sobre futuro, né, sobre tendências, né. Eu queria que você falasse para a gente o que você imagina, né, ou seja, com esse movimento todo que a gente está passando agora, né, muitas empresas trabalhando em home office, acredito que boa parte vai continuar nesse formato, né, e o que essas empresas têm um sistema hoje de gestão, elas devem fazer para continuar, né, ou seja, funcionando, continuar operando nesse próximo futuro. O que você acha que o RP, né, qual vai ser a evolução do RP também, sistema de gestão, como ele vai evoluir, enfim, fala um pouquinho para a gente aí o que você acha do mercado futuro. Eu acho que essa situação que a gente vive hoje é bem emblemática, ela denota aí uma mudança. A gente já dizia que a gente não estava numa época de mudança, mas numa mudança de época. Eu diria que essa situação toda que a gente viveu, ou que está vivendo, de pandemia e de quarentena, foi a gota d'água, né? Muita gente se abriu a novas possibilidades, as organizações começaram a buscar jeitos novos. Vocês vejam o home office que você está falando, que antes, assim, já era buscado e praticado talvez de maneira mais tímida, acabou sendo provocado, e algumas barreiras que antes se tinham, quase como um tabu, elas deixaram de existir. Por exemplo, as reuniões que antes você dizia, tem uma perda, não sei o quê, hoje, assim, você não vê essa perda. Então, eu estou vendo gente aqui do Brasil, estou vendo gente de Manaus, estou vendo... essa distância certamente foi encurtada. Isso é uma tendência, é importante. Essa ideia de rede que o Márcio falou é fundamental. Já vinha sendo falado, vamos dizer, no meio acadêmico, de um tempo para cá, mas agora isso explodiu. Um autor que eu gosto muito, o sociólogo Zygmunt Bauman, ele cunhou um termo modernidade líquida, né? Antes ele usava pós-modernidade, começou a usar essa modernidade líquida, falando que aquelas instituições ou certezas, aquelas coisas sólidas, começaram a se liquefazer. Então, a gente vai ver cada vez mais serviços funcionando em menos ativos. Então, quando a gente fala de ida para a nuvem, a gente não fala mais de tendência, a gente já fala de realidade, porque isso já está sendo provocado. Então, você não quer pagar um licenciamento fixo daquela coisa, você vai pagar alguma coisa que você consiga ter como elástico, você vai ter essa facilidade de uso. Os RPs vão ser cada vez mais conectados, então a utilização de apps aí, desses serviços, vão estar cada vez mais sendo ofertados e disponibilizados. Então, vamos dizer, essa
essa nuvem, né, essa nebulosidade da nuvem, se vocês me permitem, essa é a coisa, é isso que a gente vai ver. Bom, eu sou um exemplo como profissional, tá certo? Assim, o CIO as a Service é um tipo de serviço que antes você não conseguia imaginar, mas hoje você consegue conceber alguém que trabalhe remotamente para você, que você possa confiar e compartilhar a vida da sua organização. É interessante isso. É um novo mundo, e eu fico muito entusiasmado com isso. A gente tem mania de classificar as pessoas nas gerações X, baby boomers e não sei o quê. Tá bom, faz parte, mas o fato é que nós todos estamos entremeados dentro de uma mesma cultura. E essa mesma cultura, independente da idade, é o que vai acontecer. Isso significa o seguinte: nós vamos nos adaptar a uma nova realidade. Quem não se adaptar vai estar fora, seja organização, seja profissional. É isso. Desculpe, me estendi. Você não se estende, não, Etienne. O que eu acho legal, até complementando, a gente está cheio lá, o Correia sabe disso, de experiências de pessoas que tinham preconceito em ter o acesso remoto, o preconceito de trabalhar longe do escritório, achando que podia ser uma ameaça de alguma forma. E, ao contrário, a gente viu isso acontecendo. Hoje a gente tem pessoas dentro da empresa que dizem que não vão voltar. E eu tive conversando com muita gente, eu não vou. Eu também provavelmente vou lá e dar um abraço em quem quiser trabalhar lá. Mas a maioria das empresas do nosso setor, que eu tenho conversado com empresários, eles dizem, olha só, não sou eu, o pessoal não quer voltar, né? E é importante, nesse momento, você ter a noção de que não é só tecnologia, é como você falou, é cultura, é mindset, é questão do processo, é você ter indicador de desempenho, que não necessariamente o ponto é um indicador que você vai usar hoje em dia, você vai usar com o acesso remoto, né? Até porque a pandemia trouxe aí de gente que tem problema, e não é só, o problema não é ir trabalhar em casa, o problema é ter que assistir aos filhos que não estão na escola, estão em casa. Então, a gente vê gente trabalhando de madrugada, e aí na tarde está dando uma assistência para o filho e tal. Então, essa flexibilização está acontecendo, o reflexo disso vai ser muito grande. Não acho também, por você, que essa classificação por idade, para mim, a classificação é comportamental, né, do comportamento das pessoas. Tenho certeza absoluta que vai vir retaliações econômicas para toda essa situação. A gente vai ver modificações na geopolítica, na questão das ferramentas, nos custos envolvidos, que antes não, até agora, né, a gente ainda vê isso, o marketing em cima das soluções, aquelas situações imperialistas, todo mundo fala aquilo e começa a se repetir, às vezes são repetidas besteiras, né? Então, é dos interesses econômicos que estão na frente. E aí a gente pode concentrar, como tem a questão da concentração dos respiradores na China. Então, eu vejo que os conselhos das empresas vão exigir mais soluções menos vulneráveis ecologicamente, socialmente e até economicamente, esse equilíbrio que vai ter. A gente abordou aqui a questão do software livre, abordamos aqui a questão do OpenStack como ferramenta de multicloud, o EAD, todas essas tecnologias, mas isso aí não funciona sem o humano junto, né? E aí a minha dica é que você foi um pouco modesto, Etienne, na colocação que você fez, mas eu acho fundamental as pessoas entenderem que você precisa de ajuda muitas vezes, né? Quer dizer, sair de um pedestal e sentar ou vir para um ponto mais baixo em que você possa ver melhor dos lados, né? Porque de cima você olha de cima para baixo, quando você está junto ali, você começa a ver os lados. E aí, esse trabalho, que é uma espécie de mentoria ou de coaching, para um reposicionamento é fundamental. Porque você, como eu falei, você não você, Etienne, eu estou dizendo, a pessoa que está envolvida num processo de transformação digital, às vezes, ou na grande maior parte das vezes, não tem ângulo da posição que ele está na empresa para fazer a transformação que precisa ser feita. Então, ele precisa de alianças, ele precisa de parceiros. E essas alianças têm que ser costuradas e construídas, né? Então, e esse amálgama de gente que saiba responder as perguntas no momento oportuno,
ou melhor, saiba fazer as perguntas oportunas no momento certo, que é importante, né? Então, a gente tem muita dica para falar, tem muito assunto, Etienne. Você é um cara que conhece bem isso aí de várias posições, contratou já diversos fornecedores, já fez alguns projetos conosco, outros projetos com outros e tal, e é muito legal a gente estar conversando. Eu acho que a gente podia, estou vendo o pessoal pedindo interação aí, antes de mais nada, podia começar a interagir com o povo aí. O que você acha, Correia? Bom, vamos lá, vamos abrir. Eu já pedi para o pessoal começar a colocar aqui, acho que vou começar a responder. Eu vou fazer essa pergunta aqui para o Etienne, que foi do Luiz Felipe. Como conciliar a externalização RP numa nuvem de terceiros, né, CIOs, como serviço, etc., com a importância e estratégia de TI? Como é que você vê isso, Etienne? Bom, eu não vejo algo que seja conflitante entre uma coisa e outra. Na verdade, a TI não funciona para manter A TI de uma organização, ela é uma contratadora também, e isso faz parte. Quer dizer, o papel da TI de uma organização é garantir que aquela contratação, que aquele serviço de ERP externo, seja ele de que forma for, ele atinja o seu propósito na estratégia do negócio. O que me interessa como executivo de TI é que a minha organização, aquela para a qual eu estou trabalhando, cumpra os seus propósitos de negócio. Então, eu uso as ferramentas que eu tenho da melhor forma possível. Uma ferramenta externa, em cloud, isso, na verdade, longe de me prejudicar como a TI da organização, na verdade, fortalece, porque eu vou tirar dos meus ombros serviços que não estão agregados ao propósito da organização. Então, eu consigo, com isso, canalizar e focar mais dentro do bottom line da empresa, né? Aquilo que me interessa, na verdade, é melhorar a margem. Então, não manter uma estrutura qualquer. Não sei, eu vejo assim. Não, legal. Eu acho que isso que você falou, né, e o que o Luiz Felipe trouxe, a gente viu também, Márcio, lá no Gartner, né, quando a gente foi no evento, que as empresas cada vez mais elas vão buscar tudo como serviço, né? Então, é fundamental a gente abrir a mente, né, e ver que os componentes externos eles podem, né, ou seja, contribuem muito com a companhia. Eu vou entrar aqui numa outra pergunta. Eu vou fazer essa aqui para você, Etienne, novamente, que eu acho que está mais ligado ao seu dia a dia, né? Quais são as recomendações de vocês para pequenas e médias empresas que queiram implantar um sistema de gestão? Aí, se o Márcio depois quiser complementar com algo. Pequenas e que queiram implantar um sistema de gestão. Recomendações. A primeira coisa, mesmo pequena ou média empresa, é entender a sua organização. O que você faz? Qual é o sistema de gestão mais adequado para aquilo que você faz? Você precisa saber isso com detalhe, porque, como eu disse, um sistema de gestão é um casamento, né? Você não vai imaginar que você vai fazer isso e desfazer facilmente. Você vai ter um prejuízo se fizer desse jeito. Então, ter uma boa etapa de planejamento, de entendimento dos seus processos e de avaliação das ferramentas que você tem, isso é essencial. A nuvem entra como um suporte extra, então eu posso avaliar o que é melhor, mas se é uma empresa média ou pequena, normalmente a nuvem é melhor, mas de qualquer jeito, isso tem que ser apurado, porque às vezes a gente pode falar de uma empresa numa localidade que, por exemplo, um link não esteja tão bem. Então, a gente tem uma série de fatores que tem que ser avaliados. De qualquer forma, repetindo, processos e uma boa avaliação. Fala, Márcio. Não, respondendo à pergunta, acho que foi o Eduardo que fez, né? Eu estou lendo aqui, não é o tamanho da empresa, não é o determinante para isso aí. É interessante que quando você tem uma empresa menor,
média ou pequena, ela tem no cerne, ela tem os mesmos desafios. Só que as decisões, às vezes, estão na mão de um número menor de pessoas. Mas o processo de trabalho é o mesmo. E o ponto focal é justamente você concentrar a tua energia no negócio e delegar a parceiros qualificados o apoio no que não é do teu negócio, entendeu? Então, entender qual é o sistema de gestão, se você é uma rede de farmácias, se você é uma empresa de exploração e produção de petróleo, se você é uma refina petróleo, se você é uma indústria têxtil, ou seja lá o que você for, conversa com alguém que possa te dar essa maturidade na visão e ter ângulo para responder esses pontos que colocamos aqui, e deixa a parte da nuvem com os especialistas de nuvem. Deixa a parte... E aí você monta essa rede. Então, na verdade, até eu falei antes, né, para para implementar a nossa estratégia de marketing digital, a gente tem uma quantidade grande de parceiros nos ajudando. Não dá para fazer com uma empresa só. Tem que ser, e se for uma empresa só, ela está subcontratando de outras empresas, né? Então, cada um escolhe a forma como vai trabalhar. Nós contratamos assim, a gente chamou um consultor especializado que descobriu coisas maravilhosas da gente. Quando você faz parte do problema, você perde a objetividade, né? Você, às vezes, não consegue ver nem as perguntas que você tem. Então, a nossa história foi assim, a gente contratou. Essa não é a nossa praia, vamos chamar um consultor para isso. Contratamos um consultor, rapidamente ele identificou alguns pontos que são interessantíssimos, que a gente pode até chamar de ovos de Colombo, né? E daí a gente conseguiu implementar essa estratégia. Então, como dica para pequena e média, mais ainda, isso não depende do tamanho, depende da atitude da empresa. E hoje, com as possibilidades digitais, você às vezes é médio em incrementos de tempo, você passa a ser grande muito rapidamente, né? Legal. Outra coisa, deixa eu só, que me ocorre aqui, uma coisa interessante, é que os modelos, a respeito dessas perguntas que não foram respondidas, são inúmeros os casos de aplicações de e-commerce que não estão funcionando na sua plenitude, seja pela escala econômica, seja pela escala elástica da aplicação. Ou seja, também pelo comportamento do consumidor. Porque a transformação digital até hoje, ela está sendo aprendida. A achar que já tem o modelo certo e tal. Claro que a pizza econômica aumentou muito com a economia colaborativa, que apareceu empresas que não existiam antes, como o Airbnb, o Uber e várias outras. Mas as empresas que estão participando dessa transição e que continuam sendo necessárias, que produzem produtos e bens que vão ser sempre necessários para a gente, se alguém chegar e disser que já sabe como é que vai ser, está enganado, né? Então, essa rotina de experimentação e a pergunta de, bom, você já acertou por aí, vamos ver como é que faz, você já errou, essa conexão toda é fundamental, porque senão você vai jogar a tecnologia, vai jogar o jogo da tecnologia, não o jogo do negócio, né? Legal. Tem até uma pergunta aqui, Márcio, bem alinhado com isso que você falou, né, assim, do Duda. Tenho enfrentado lentidão, instabilidade no meu sistema de gestão. Isso pode ser decorrente de uma instalação mal feita ou de uma nuvem inadequada? Eu acho que assim, está muito alinhado com isso que o Márcio falou, né? Se você não precede aí de um planejamento, de ações para que você possa entender aquilo que você precisa, e se o local que você vai hospedar é adequado, né, com certeza você vai errar. Então, eu já estou aproveitando aqui já para responder a pergunta. Agora, também tem tudo isso que o Márcio falou, né? Pode ser uma limitação tecnológica, tanto da aplicação quanto do hardware, enfim. Márcio, pode ir lá, pode complementar aí. Resposta muito simples para ele, contrata a MP. Pode ser. Converse conosco. Olha só, aqui é porque a gente está tentando trazer um pouco de humor aqui, sem conseguir. O que a gente quer aqui é o aspecto do negócio. Deixa a parte de carregar o piano, a gente leva o piano. Se concentra, o Etienne sabe escolher o instrumento musical, né? Ele tem condição de escolher o instrumento, a gente leva o piano para onde for, afina ele ou o piano, o instrumento musical que for, e você, o cliente, Duda, toca o instrumento, né? Então, se você está com problemas na tua infraestrutura,
existem, desde o problema pode ser a tua conexão local, da onde você está, pode ser o roteamento, pode ser o número de transações que você está fazendo lá, pode ser uma implantação de uma versão que não está adequada, pode ser a soma de problemas da tua versão com o ambiente operacional, pode ser a nuvem que você está, pode ser a instância que você contratou no teu provedor de nuvem. Cara, olha só, dá para fazer uma Wikipedia só de possibilidades de problemas que você pode encontrar. Mas o caminho para isso a gente senta e faz uma reunião virtual, onde pode levantar quais são os aspectos, os requisitos necessários para resolver o problema dessa dor que você está percebendo aí. Mas a mensagem que a gente quer aqui é ter uma visão mais do negócio, né? Da foco do negócio na tecnologia. Então, respondendo a tua pergunta, Duda, podem ser tantas que a gente tem que fazer uma entrevista pontual para isso aí. Desculpe se eu não respondi aí. Não, respondeu, com certeza respondeu. Bom, eu acho assim que a gente já... as perguntas que sobraram aqui, não sei se vocês querem responder. Tem uma última aqui que eu acho interessante, que é da Rose. Como vocês avaliam, né, o pós e contras do RP em SaaS e RP em licenciamento sendo propriedade do negócio? Acho que é a última aí para a gente poder fechar, e as outras que a gente não conseguiu responder, a gente responde em seguida, por e-mail, enfim, a gente marca um bate-papo. Etienne, você bem rápido para a gente acabar no... É que um modelo em SaaS, eu desdobraria em dois aspectos. Ele vai estar muito mais ligado à própria funcionalidade dele. Então, você tem que ter uma capacidade organizacional que se adapte melhor ao produto, tá certo? Não vai imaginar que você vai customizar um produto em SaaS, porque é mais difícil você fazer isso. A outra coisa, para você utilizar um SaaS, como manda o figurino, que quem está oferecendo esse serviço em SaaS, é importante que você saiba também, porque nem todo mundo, assim, às vezes o fabricante do software quer oferecer um modelo dele na nuvem, só que ele não tem um nível de maturidade tal que ofereça um serviço de nuvem compatível com aquilo que você precisa. Então, precisa tomar cuidado com isso aí. Estou dando conselho, né? Mas ter isso dentro de casa, por outro lado, também te demanda um porte mais sofisticado. Você vai ter que garantir aquele produto. Não estou nem dizendo dentro de casa, você pode ter na nuvem, lá na sua nuvem. Você vai ter que poder gerir esse negócio. Então, depende da maturidade da sua organização, do porte da TI da organização, como que ela vai ter. Então, é uma situação que depende um pouco, como tudo, né, na vida, depende da gente poder avaliar, mas, em linhas gerais, a gente tem isso aí. Bom, considerações finais aí, gente. A gente está vendo que tem perguntas aqui, a gente responde as perguntas por e-mail. Etienne, se você puder digitar o seu contato para o pessoal registrar também, porque sempre fica melhor. Depois você vai... E aí, depois o pessoal, se quiser, depois a gente estreita aí a conversa. Olha. E o que a gente tem, então, eu agradeço demais, Flávio, a tua ajuda nesse nosso encontro. Etienne, é sempre bom estar contigo e por mais que a gente fale tanto, a gente acaba sempre aprendendo um pouco quando conversa contigo. É sempre uma visão muito séria e muito oportuna de tudo que está acontecendo. Obrigado a todos vocês. Nós, nesse mês de junho, ainda vamos ter mais 3 seminários, né? Que não são seminários, na verdade, são bate-papos, um falando sobre a jornada para a nuvem, essa questão econômica, como a eficiência pode ser atingida, e vamos botar um case aí, onde a gente vai poder informar o nome do cliente, enfim. Vamos ter também uma apresentação sobre a gerência de identidade, tão necessária, porque você sempre convive com ambientes híbridos, tem aplicações que são SaaS,
aplicações que são pais, enfim, outras formas de acessar por dispositivos móveis e tal. Então, nós temos uma sobre Lei Geral de Proteção de Dados e a gerência de identidade, e a última que a gente deve fazer é sobre cloud e a HPC, High Performance Computing, mostrando a nossa experiência com inteligência artificial e essas outras aplicações. Super agradeço a presença de todos aqui, muito obrigado. A gente tem reprise de todos também, se vocês quiserem acessar os seminários que a gente colocou, eles estão já disponíveis. Hoje à tarde esse também vai estar disponível no nosso site de seminários, né? E agradeço demais a presença de todos aí. Muito obrigado. Quinta-feira que vem estamos juntos aí, ou se vocês quiserem de uma reprise ou qualquer contato a qualquer momento, pelo telefone vermelho. Tá bom, gente. Obrigado aí. Obrigado, gente. Até logo.